Fala pessoal, bem-vindos ao canal Nácios, e neste vídeo eu vou trazer o 16º deck de personagem. E esse deck qual vai ser? O deck do Faraó Aten, né? Já trouxe diversos decks de personagens aqui para o canal, dessa vez é a vez do deck do Faraó Aten, que é um dos protagonistas da série Yu-Gi-Oh!, da série clássica, né, de Yu-Gi-Oh!, né? Juntamente com o Yugimoto, né? Os dois dividem o mesmo corpo, mas o Faraó Aten é o que teve a maior participação em duelos, né? Ele sempre resolveu as dificuldades dos duelos ali, juntamente com o Yugi, né? O Faraó jogou inúmeros cards, tá? Uma quantidade grande aí de cartas mágicas, armadilhas, cartas de fusão, magics, diversas cartas aí. E vou trazer para vocês todas as cartas possíveis que eu consegui reunir. Acredito que na internet brasileira, até no internacional, eu não vi ninguém mostrar um deck tão completo com cartas originais TCG do deck ou de cartas, né, utilizadas pelo Faraó Aten, tá bom? Sim, isso é um vídeo vai ficar um pouco extenso, de fato, porque o número é um número grande de cartas, mas por favor, peço que assista até o final aí, vai ter para você analisar se faltou algum card que o Faraó jogou e que não tá aqui na lista, né? Salvo algumas cartas que de fato não são do Faraó, como o Lacre de Orixalcos, né? Que é uma carta que só usou momentaneamente no meio do duelo, ou os Dragões Brancos do Seto Kaiba também, que o Yugi acaba tendo que manipular essas cartas, mas são cartas que ele toma para si durante um duelo ali que aconteceu com o Noah e tudo mais, né? Cartas pontuais, mas aqui são de fato cartas que ele tirou no deck e utilizou elas, tá bom? Então assim, vai valer no caso somente cartas que foram utilizadas no anime, né? O anime principal do Monsters, ou em aparições como no Yu-Gi-Oh! GX, né? E em filmes, tá? Não estou considerando o mangá aqui, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like se você gosta desse conteúdo de cartas nostálgicas, cartas de personagens, né? É muito importante aí pro canal. Você compartilhar com seus amigos, porque dificilmente vai ter outro vídeo aí na internet. Já analisei muitos vídeos aí na internet, não vi ninguém que trouxesse tantas cartas ali que o Faraó utilizou, né? Cartas originais, tá, pessoal? Cartas, um grande número de cartas aqui, né? Há muito tempo que eu monto esse deck e agora eu posso trazer aqui para vocês estarem analisando aí. São cartas muito interessantes aí, são cartas que o Faraó Aten jogou durante o anime, tá bom? E nos filmes também. Então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar primeiro com os monstros, depois eu vou passar para as cartas mágicas e depois, no final, as cartas armadilhas e monstros de fusão utilizados pelo Faraó. Vamos lá? Vamos começar aqui. Aqui tem um volume grande somente de monstros, tá? Uma quantidade grande aí de cartas. Vamos começar aqui logo de cara. A gente já começa aqui com o Mago Negro, né? Que é a carta principal, a carta mais importante que o Yugi utiliza aí durante a série. Aí, seu fiel servo, né? Ele comenta que é o seu fiel servo ali em duelos. Ele, o grande amigo dele também em duelos ali. Uma carta que foi utilizada várias vezes, tanto por ele quanto pelo seu companheiro Yugimoto também utiliza essa carta aqui também, tá? O Mago Negro. Fica até difícil de manipular, gente. Muitas cartas aqui, mas vamos lá. Vamos começar dessa maneira aqui. Vamos começar aqui, como eu falei. Temos aqui o Mago Negro, tá? Carta muito legal, a arte original do anime, né? A carta muito bacana e muito famosa também, carta icônica aí do jogo Yu-Gi-Oh! Junto com o Dragão Branco e Jogos Azuis do Seto Kaiba, tá? O Mago Negro. Já a próxima carta que é o Comrade Dragon. Comrade Dragon é um monstro do tipo dragão que foi utilizado aí pelo Yugi logo no início da série contra o Pegasus, né? O Yugi tem um duelo contra o Pegasus antes, né, dele ir pro reino dos duelistas, né? Um duelo através da televisão, usando os poderes do Pegasus e tal, onde rouba a alma do avô do Yugi e tudo mais, né? A partir de uma fita VHS, tá? E tem esse duelo contra o Pegasus em 5 minutos, ele quase vence o duelo contra o Pegasus, na verdade. Ele joga ali o Comrade Dragon ali, tá bom? Vamos seguir. A Pequena Maga Negra tá aqui, pessoal. A Pequena Maga Negra também, junto com o Mago Negro, são os fiéis escudeiros do Faraó ali em diversos duelos. Eles foram muito importantes, né? Que são cartas muito importantes pro deck do Faraó. Ele usa muito essas duas cartas aí no anime e em filmes mesmo, tá? Então, vamos seguir pro próximo. Old Victive Magician é um monstro de efeito flip ali utilizado pelo Faraó uma única vez em um duelo que, se eu não me engano, é contra a Vivian, né, na KC Grand Prix, né? Não me recordo exatamente se foi nesse duelo mesmo, mas foi utilizado uma única vez. É uma carta de efeito flip
muito semelhante aos efeitos do Inseto com Idiomas, por exemplo, né? Uma carta para destruir monstro do oponente. Vamos para o próximo card. Aqui nós temos o Sangan, né? Uma carta já que eu trouxe várias vezes aqui pro canal, que muitos duelistas utilizam. A galera aí que joga conhece muito essa carta, que ela dispensa até comentários pelo seu efeito aí. Uma carta utilizada pelo Faraó no anime. Temos aqui o Malandro, ou Trapaceiro, né? The Trick, né? Utilizado uma vez só também pelo Faraó. Foi no duelo final ali dos ritos contra o Yugimoto, no final da série clássica de Duel Monster, né? Bem legal, um monstro mago ali, com uma facilidade de ser jogado em campo. Bem bacana essa carta. Próximo, nós temos o Cavaleiro Lendário Critias, né? Esse aqui faz parte da saga dos Orixalcos, né? Onde o Yugi, Kaiba e Joy, cada um recebe um tipo de dragão lendário e fica representado por um Cavaleiro Lendário, né? O Critias, se eu não me engano, ele é do Seto Kaiba, né? O Cavaleiro Lendário Critias é uma das cartas que o Seto Kaiba utiliza, né? Ele tem o dragão lendário Critias, então fica a cargo dele o Cavaleiro Lendário Critias. Como temos também o Cavaleiro Lendário Timaeus, né? Que também é uma carta ali dos dragões lendários. O Yugi, né? Ele fica representado pela carta do Timaeus mesmo. E por fim nós temos o terceiro aqui, que é o Hermos, né? Que é o Joy, né? Também acaba utilizando, né, a carta do dragão lendário Timaeus, né? Bem legal ali. O Yugi utiliza esses três monstros aqui no duelo final contra o Dartz, né? No final da saga dos Orixalcos, né? Ainda falando das cartas de Orixalcos, nós temos a saga de Orixalcos, tem o duelo contra o Faraó e o Faraó versus o personagem Rafael, né? Ali o Faraó joga muitas cartas temáticas Caribou, né? Temos aqui o Cari Bandit, que é uma carta que foi jogada nessa saga, né? É uma carta ali com a temática que envolve Caribou, né? O Cari Bandit. Juntamente com o Cari Bandit nós temos o Cari Babilônio, né? Também uma outra carta também utilizada pelo Faraó contra o Rafael, no duelo ali da saga dos Lacres de Orixalcos. E claro que juntamente com o Cari Babylon, nós temos também a carta Curibá, Curibé, Curibi, Curibou, que é a carta que todo mundo já conhece, do Yugi, uma carta clássica. E por fim, Kuribu, né? Todas essas cartas envolvendo Caribou, né? Que foi uma carta muito importante, uma carta símbolo também do deck do Faraó. Em diversos duelos ela foi muito importante. Em duelos contra o Kaiba, usando a multiplicação, ou em duelos contra o Pegasus mesmo, para tentar cegar a restrição de 1000 olhos e tudo mais. O Caribou foi uma carta muito importante em diversos duelos do Faraó na série toda, né? No Yu-Gi-Oh! Clássico, tá? Vamos continuar aqui. Próxima carta nós temos o Magician of Black Chaos, né? Que é o Mago Negro do Caos, né? Uma carta de ritual, uma carta utilizada até para finalizar e vencer o Pegasus na final do Reino dos Duelistas, né? Uma carta muito interessante que destruiu a restrição de 1000 olhos, né? Foi utilizada pelo Faraó, né? Nessa final ali. Além disso, também existe uma versão dela que é o Mago Negro do Caos, uma versão com efeito, né? Essa carta aparece também no Yu-Gi-Oh! GX, quando o personagem Dimitri, né, que é um dos alunos da Academia de Duelos, ele rouba o deck do Faraó que está sendo exposto na Academia de Duelos naquele período. O deck do Faraó está ali em exposição e o Dimitri rouba esse deck e usa o deck contra o Jaden Luke, tá? Então assim, como ele está utilizando o deck do Faraó, ele acaba jogando essa carta aqui também. Então entende-se que ela também pertence ao baralho do Faraó, tá? Mago Negro do Caos. Outra carta clássica que é o Soldado do Lúcio Negro, né, na sua versão ritual, uma carta muito interessante, foi utilizado ali de forma icônica contra a Mai Valentine ali nas finais do Reino dos Duelistas, tá? Uma carta muito forte, 3.000 pontos de ataque, monstro de ritual, muito icônica aí, o Cavaleiro do Lustro Negro, né? Existem muitas variantes envolvendo essa carta, né, de Cavaleiro do Lustro Negro, porém essa daqui é utilizada mesmo, a carta de ritual utilizada pelo Yugi no anime, né? Juntamente com essa carta também vem a sua versão aqui com efeito, né? Soldado do Lustro Negro enviado do princípio. Esta carta, pessoal, ela foi utilizada também no Yu-Gi-Oh! GX, no duelo que acontece entre Dimitri e Jaden, né? Como eu comentei, o Dimitri roubou o deck do Faraó que estava em exposição na Academia de Duelos e trouxe, usa esse deck mesmo para enfrentar o Jaden Luke, né? Então, bem legal que essa carta também foi utilizada pelo Dimitri ali, carta do Faraó. Temos aqui Desvolpar. Esse card é uma carta muito interessante. É uma carta que foi usada uma única vez no duelo do mundo virtual, quando o Yugi e o Joey duelam juntos contra os 5 executivos, né?
Eles têm um duelo em dupla contra os 5 executivos e o Yugi acaba jogando esta carta aqui também, tá? Uma única vez, né, no mundo virtual. Temos aqui também uma carta também do mesmo duelo, que é o Dark Magician Knight. Essa carta foi utilizada pelo Faraó no duelo contra os 5 executivos, quando ele está jogando em dupla com o Joey, né? Nesse mesmo duelo, ele acaba jogando também essa carta, que é jogada uma única vez, tá, pessoal? Uma única vez aí na série toda. Essa carta foi jogada somente nesse duelo contra os 5 executivos. E juntamente com essa próxima carta aqui também, que é o Mirage Knight, né? Também faz parte desse duelo aí contra os 5 executivos, em que o Joey e o Yugi jogam em dupla, e eles acabam vencendo ali os 5 executivos, e essa é uma carta decisiva ali para a vitória deles ali, o Mirage Knight, ok? Vamos continuar aqui. Temos agora aqui a Tartaruga Catapulta, também uma carta muito conhecida, todo mundo que joga aí o Yu-Gi-Oh! Conhece essa carta, uma carta clássica, foi usada pelo Yugi várias vezes no Reino dos Duelistas, né? Carta muito legal, 2000 de defesa, tem o seu efeito também de causar dano, né? Muito bacana, carta utilizada pelo Faraó. Próximo card também, uma carta também tartaruga, né? A Electromagnetic Turtle, né? Tartaruga eletromagnética, utilizada algumas vezes pelo Yugi ali, especialmente em duelos contra o Seto Kaiba, né? Nas finais aí da Batalha da Cidade, quando eles duelam uma torre, né? Para decidir quem enfrentaria o Merrick na final. O Yugi utiliza essa carta e também mais uma vez na saga do Lacre de Orichalcos, tá bom? Turtle Electromagnetic. Temos aqui Alpha Guerreiro Ima, Beta Guerreiro Ima e Gama Guerreiro Ima. São os 3 guerreiros Imas que o Yugi utiliza várias vezes também em duelos ali, especialmente na Cidade das Batalhas, né? Ele tem esses cards ali, e também essa carta acaba sendo utilizada também pelo Yugimoto no final da série também, né, para fazer o duelo final, né, o duelo de rito final contra o Faraó. E são cartas que foram utilizadas várias vezes e cartas que têm sua combinação também para formar um monstro muito poderoso, que seria um dos monstros mais fortes do deck do Faraó, que é o Valkyrian, The Magna Warrior, né? Uma carta muito legal ali que envolve o Alpha, Beta e Gama. Então, assim, é uma carta que foi utilizada também pelo Faraó aí na Cidade das Batalhas, especialmente, e muito poderosa também, tá? O Valkyrian é uma carta muito forte, muito legal, tem uma boa defesa aí também. É uma carta um pouco difícil de jogar, de fato, né? Eu confesso que não é uma carta fácil de jogar, mas é um monstro muito poderoso, é um monstro icônico aí que o Faraó utiliza no anime. Próxima carta é o Sorcerer of Dark Magic. É uma carta que foi utilizada pelo Faraó no duelo contra o Seto Kaiba no filme Pirâmide de Luz, tá, pessoal? É um monstro muito poderoso, também 3.200 pontos de ataque. É um monstro muito poderoso e aparece no filme da Pirâmide de Luz, ok? Próximo card aqui que nós temos é Valkyria do Mago, né? Também utilizada no filme Pirâmide de Luz pelo Faraó ali, quando ele tem um duelo contra o Seto Kaiba. A Valkyria do Mago é uma carta de mago, né? Que também tem 2 cópias dela. Um efeito muito interessante, quando você tem as duas em campo, você consegue até criar um tipo de lockdown, né? Você consegue fechar o campo ali, evitando ataques, né? Gastar seu efeito ali, que só pode ela ser o único alvo de ataque. Como tem duas, acaba bugando o campo, e você não pode usar nenhuma das duas como alvo de ataque, nem os monstros em campo. Então dá para dar um lockdown ali e travar um pouco as jogadas de ataque do oponente, ok? Temos aqui também o Watapon. O Watapon é uma carta muito interessante, foi utilizada várias vezes pelo Yugi. Essa carta ela tem uma jogada sempre combinada ali com Pot of Greed, tá? Carta bem interessante, sempre jogada com Pot of Greed. Uma cartinha fraca, né? 300 de ataque, tá? Mas é utilizada aí também pelo Faraó no filme Pirâmide de Luz e várias vezes no anime também, tá? Próxima carta é o Griffer, tá? Carta bem interessante aí também, monstro normal, né? Mas apareceu ali na saga do Reino dos Duelistas, também utilizado pelo Faraó. Próximo card é um card muito conhecido, muita gente conhece, é o dragão lá do Guardião da Fortaleza. Carta clássica, aparece até nas aberturas ali do Yu-Gi-Oh! Clássico. Um monstro muito interessante, muito nostálgico aí pra galera que gosta aí, que é das antigas e gosta do Yu-Gi-Oh! Clássico. Tá aí o dragão lá do Guardião da Fortaleza. Próximo card nós temos Curse of Dragon, ou Maldição do Dragão, que é uma carta utilizada pelo Faraó, né, na saga do Reino dos Duelistas, e também aparece uma última vez ainda no duelo rito final contra o Yugimoto, tá, pessoal? Muito legal. Curse of Dragon. Nós temos o Gaia The Fierce Knight. Gaia, o Cavaleiro Feroz, um monstro também utilizado várias vezes pelo Yugi também, juntamente com a Maldição do Dragão, tem até fusão envolvendo os dois e tudo mais. É uma carta bem interessante, uma carta icônica aí
que o Yu-Gi-Oh! Utiliza muito ali na saga do Reino dos Duelistas, tá bom? Próximo card, nós temos aqui a versão retreinada, que é o Swift Gaia do Fierce Knight. É uma carta muito interessante, tem um efeito mais fácil para jogar, apesar de ser um monstro de tributo alto, mas tem uns pontos de ataque até consideráveis. Só que essa versão dele é mais tranquila de jogar. Quando você só tem essa única carta na mão, você consegue jogar ela sem tributo, né? Então facilita muito, ela aparece em alguns duelos, especialmente o que eu me recordo é no duelo contra o Yugimoto ali, no duelo final da série, tá bom? Continuando aqui, nós temos um Sábio Negro, uma carta muito clássica, muito difícil, né, de conseguir. O Sábio Negro foi utilizado ali pelo Yugi ali no duelo contra o Joey, né, para decidir qual dos dois iria enfrentar o Pegasus na final do Reino dos Duelistas, né. Então o Yugi e o Joey duelam, e nesse duelo que ele aparece pela primeira vez e única vez o Sábio Negro, tá, pessoal? Carta bem interessante, responsável ali a ajudar na vitória do Yugi contra o Joey Wheeler. Ok? Vamos lá, continuando, temos Mahad, o Oráculo do Paládio. Uma carta muito interessante, ela apareceu uma única vez e foi no filme Dark Dimension, né? Quando o Yugi utiliza ali, o faraó aparece para derrotar o Aigami, ele saca essa carta e foi a carta suficiente para derrotar o Aigami. Ali com uma única carta ele vence. E a carta utilizada é o Mahad, ok? Vamos lá, próximo card, nós temos o Buster Blade, né, uma carta muito icônica e também utilizada várias vezes pelo Yugi na série. Uma carta ótima para enfrentar monstros do tipo dragão e também envolve até fusões com o Mago Negro mesmo. O Buster Blade é uma carta bem clássica do Yugi ali, ok? Continuando, vamos para o próximo. Aqui nós temos o Celtic Guardian, também uma carta bem clássica ali do Yu-Gi-Oh! Lá da época do Reino dos Duelistas, né? Ele utiliza o Celtic Guardian algumas vezes em duelos. Uma carta bem clássica aí do Yugi, tá? Próxima carta, Obnoxious Celtic Guardian, o dragão seria o Celtic Guardian retreinado, né? Ótimo para enfrentar os monstros de pontos de ataque maiores, né? Porque por conta do seu efeito ele consegue se proteger com monstros de 1900 ou mais, não consegue destruir essa carta. Então é muito legal, uma carta muito boa para se proteger, especialmente de ataque de monstros poderosos como os monstros do tipo dragão, né? Próximo, nós temos aqui o Celtic Guardian, o Guerreiro Guardião Celta das Armas Nobres. Essa carta aparece no filme Dark Dimension, né? Quando um holograma do Yugi, né, do faraó, no caso, tá enfrentando o Seto Kaiba, ele joga essa carta aqui. Então, conta-se também como uma carta utilizada pelo faraó, mesmo na sua versão holográfica ali, ele utiliza ali, então tá aqui também o Celtic Guardian das Armas Nobres. Temos agora uma carta aqui que seria o Cavaleiro do Rei, né, Kid's Knight, né? Temos aqui também o Cavaleiro da Rainha, né? Mais uma Cavaleira Rainha, beleza, uma carta também utilizada. E o Cavaleiro do Rei, desculpa, Cavaleiro do Valete, tá? Essas três cartas juntas são cartas que o Yugi utilizou várias vezes na Batalha da Cidade, especialmente para invocar os deuses egípcios, no caso o Slifer, né? Também utilizado ali no final da série para poder invocar também os deuses egípcios contra o Yugimoto e tudo mais. É uma carta ali de fácil invocação para 3 monstros em campo, né? Não é tão fácil assim, entre aspas, né? Você tá com a jogada bem montada ali para poder fazer esses combos, tá? Além dessas invocações, utilizando os deuses egípcios, o Yugi também utiliza ele num duelo contra o Leon Wilson, né? Do qual ele apresenta o Cortador da Sequência Real, né? É mais uma carta ali que faz parte dos arquétipos dos monstros Cavaleiro do Rei, Cavaleiro da Rainha, Cavaleiro do Valete. O Cortador da Sequência Real também é uma carta que aparece uma única vez no duelo contra o Leon Wilson ali na final da Grand Prix, né, do torneio promovido pela Kaiba Corp, né? Bem legal, né, KC Grand Prix. Essa vitória é declarada para o Yugi, né, no caso o Faraó Aten, utilizando essa carta Cortador da Sequência Real. Gazelle, o Rei Místico das Feras, também uma carta clássica do Yugi, utiliza várias vezes no anime. Carta muito forte. Para combinar com o Baphomet e formar a Chimera, né? É uma fusão muito interessante. Sempre, pelo que eu analisei, sempre o Yugi acaba começando o duelo fazendo essa fusão aqui, né? Então, assim, é uma carta que comba muito bem com o seu parceiro ali, que é o Baphomet, né? Fazendo a fusão de Chimera, é bem interessante aí, uma carta muito legal. Faz parte das cartas clássicas e icônicas, né? Utilizadas pelo Faraó no anime. Temos o Strike Ninja. O Strike Ninja foi um monstro utilizado uma única vez pelo Faraó, duelando contra o Duke Devlin, né? Quando eles têm um tipo de duelo ali com os dados masmorra e tudo mais, o Duke Devlin está jogando contra o Faraó, e o Faraó joga essa carta aqui, que é o Strike Ninja, para poder andar as casas ali do campo de dados, tá?
bem interessante. Foi usado uma única vez, mas foi utilizado pelo farol, então está constando aqui também. Vamos lá, temos o Archfiend Gilfer, também uma carta bem legal, né? Tem uma boa defesa, uns pontos de ataque também interessantes. Foi utilizado ali pelo farol também em duelos no Reino dos Duelistas, e especialmente eu me lembro que esse monstro também foi utilizado pelo Faraó contra o Jaden Yugi no final da série GX, tá bom? Essa carta também aparece, Archfiend Gilfer. Temos o Soldado Gigante de Pedra, uma carta clássica e icônica, muito utilizada pelo Yugi ali na série do Reino dos Duelistas e tudo mais. A carta responsável para atacar a Lua, né, naquele meme, que o duelo contra o Mako Tsunami, que ele utiliza essa carta para destruir a Lua e vencer o Mako Tsunami. Temos aqui o Feral Imp, né, o Diabrete Selvagem, também muito utilizado pelo Yugi na série do Reino dos Duelistas, né, muito equipado ali com o chifre do unicórnio também, para quem se lembra, né, da série, quem assistiu a série vai se lembrar. Temos aqui o Rei Caveira, carta também muito clássica, o Summon Skull, né, muito utilizado pelo Yugi ali. O Yugi usa várias vezes essa carta, especialmente na saga do Reino dos Duelistas, tá? Carta bem interessante. Depois ele joga mais uma vez essa carta no duelo contra o Seeker, né, que é um dos Harry Hunters do Meryl, que é na Cidade das Batalhas, né, é um Harry Hunter que está utilizando as cartas de Exódia e tudo mais. Essa carta aparece mais uma vez sendo controlada pelo Faraó. Próximo card é o The Rock Spirit. The Rock Spirit foi uma carta utilizada pelo Faraó em um duelo contra, se eu não me engano, contra o Noah no mundo virtual, tá? The Rock Spirit, ele acaba utilizando essa carta aqui também, então consta aqui como carta utilizada pelo Faraó, né, apesar que foi utilizada uma única vez, mas é uma carta muito interessante. Próxima carta é o Zumbir o Negro, né, o Zumbir to Dark. É uma carta ali bem interessante, que foi utilizado pelo Faraó, várias cartas que ele utiliza. Essa aqui é uma carta que eu uso uma vez só, tá? É no filme Pirâmide de Luz, tá bom? Ele utilizou essa carta aqui no filme Pirâmide de Luz, então ela consta aqui também como cartas utilizadas pelo Faraó Aten, né? Temos o Big Shield Guardian, foi uma carta usada várias e várias vezes ali para proteger o Faraó em diversos duelos ali do Reino dos Duelistas, até em filmes mesmo ele usa o Big Shield Guardian. Então, bem interessante, uma carta muito legal, tem uma defesa ótima, apesar que tem um efeito que não colabora muito, né? E os pontos de ataque são bem desproporcionais, mas é uma carta que ele utilizou várias vezes, tá? Big Shield Guardian. Próximo seria o Skillet Dark Magician, né? Foi uma carta utilizada pelo Faraó Aten contra a Vivian, né? Ali naqueles duelos da KC Grand Prix. Eles têm um duelo ali e é a primeira vez que ele joga esta carta aqui, a primeira e a única, né? O Skillet Dark Magician, né? É utilizado ali para poder facilitar e invocar o Mago Negro, tá bom? Skillet Dark Magician. Próxima carta é uma carta bem clássica também do Yugi lá na série do Reino dos Duelistas, que é o Mystical Elf, né? Um monstro de excelente defesa, né? 2000 de defesa para a época, sendo uma carta muito poderosa. Um monstro ali que foi utilizado, depois disso ele já não utiliza mais o Mystical Elf, né? Usa muito ali na saga do Reino dos Duelistas. Vamos lá, próximo card, Break and Magical Warrior, né? Esse card é bem interessante, que essa carta foi utilizada até no meme também, um duelo que virou tipo um meme, que é o duelo que o Yugi do Faraó está duelando contra o Evil Underwood, e o Evil Underwood acaba sendo atacado por diversas vezes, né, por esse monstro aqui, enquanto o Yugi vai comprando cartas de monstro, né, e vai atacando ele. Toda vez que compra uma carta de monstro, gasta um efeito de uma carta mágica que o Yugi ativa, ele continua atacando exaustivamente ali o Evil Underwood com esta carta aqui, tá? Então, bem interessante, uma carta que foi marcada muito por conta desse duelo aí, ok? Na época foi a saga dos Orixalcos, tá? Próximo card, o Red Kaiser, foi uma carta utilizada pelo Faraó num duelo contra o Seto Kaiba pela primeira vez, né? Aquele duelo é muito marcante, que foi um duelo que o Faraó invoca o Exódia e derrota o Seto Kaiba. Então, esse aqui foi um card jogado pelo Faraó naquele duelo, tá? Próximo card é o Lobo Prateado, né? Que também é utilizado pelo Faraó contra o duelo Mako Tsunami, ali que ele equipa com uma carta da Lua Mística e tudo mais, que houve aquele depois da destruição da Lua usando o Soldado Gigante de Pedra. Então, tá aqui a Lua Mística e o Silver Fang aqui são um combo bem interessante aqui, tá? Então, tá aqui o Lobo Prateado, beleza. Próxima carta aqui é a Ladybug of Dawn. Essa carta também é uma carta bem interessante, foi utilizada uma única vez pelo Faraó no mundo virtual. Ela tem um efeito bem interessante de destruir todos os monstros de nível 4 que o oponente controla. Foi utilizada uma única vez lá no mundo virtual ali pelo Faraó Aten, tá bom? Vamos continuar aqui, temos aqui o Mamute do Cemitério, também uma carta bem icônica ali da saga lá do Reino dos Duelistas, né? Ele utiliza aqui combinada com a Flecha Viva, né? Que faz aquela jogada
contra o Seto Kaiba ali no castelo do Pegasus, né? E mais uma vez o Mamute também foi jogado contra o Evil Underwood lá no início da série do Reino dos Duelistas, tá? O primeiro duelo do Yugi contra o Evil ali, que ele tenta invocar a grande mariposa e tudo mais. Vamos continuar aqui, nós temos aqui o Blackland Fire Dragon, também utilizado ali logo no início da série ali também. É uma carta clássica, né, do Yu-Gi-Oh! Aí, muita gente conhece, é um monstro normal do tipo dragão, bem clássico aí, também utilizado pelo Faraó. Próxima carta nós temos aqui o Castor Guerreiro, também carta muito clássica, muito utilizada ali pelo Faraó para equipar com o chifre do unicórnio e tudo mais. É uma carta bem interessante aí, é um monstro clássico do Yu-Gi-Oh! Especialmente da saga ali do Reino dos Duelistas, tá bom, pessoal? Bem legal ali, se combava muito com o chifre do unicórnio. Próximo card é o Barrel Steer, também foi utilizado pelo Faraó lá no Reino dos Duelistas, lá no início da série, né? Tudo mais, né? Uma carta bem interessante também. É um monstro normal ali, tem 5 estrelas, 1800, é um monstro muito complicado de utilizar, mas foi utilizado pelo Faraó, tá nessa lista aqui também. Temos aqui agora, finalmente chegamos a Exodia, o Proibido, né? Utilizado ali lá no início do anime ali para vencer o Seto Kaiba ali numa situação muito difícil, uma vitória memorável, né? E foi muito marcante para o Seto Kaiba, que qual trouxe toda a rivalidade da série. O Exodia, o Proibido, é formado por 5 partes, né? Como todo mundo já conhece. Então vamos lá, temos a cabeça, temos a parte aqui da perna esquerda, braço esquerdo, braço direito e perna direita, né? Assim formando o Exodia, e foi ali que deu todo o início ali, as 5 partes do Exodia, e começa todo o anime ali, você vendo aquela vitória memorável do Faraó contra o Seto Kaiba. Agora, continuando aqui as 3 últimas cartas, nós temos aqui as cartas dos deuses egípcios, que são o Slifer da Sky Dragon, utilizado pelo Faraó logo ali no início da Cidade das Batalhas, né? Ele consegue vencer ali um dos Harry Hunters do Merrick e consegue pegar a carta de Deus Egípcio. Ok? Carta muito utilizada pelo Faraó, ao mesmo tempo que ele também consegue, vencendo o Seto Kaiba na final da Batalha da Cidade, ele consegue obter o Obelisk the Tormentor, né? Que é uma carta também utilizada pelo Faraó na final contra o Merrick e tudo mais, né? Uma carta bem interessante. Além disso, que falando em Merrick, o Merrick também é derrotado na final da Batalha da Cidade, do qual o Faraó consegue obter o Dragão Alado de Ra, conseguindo assim as 3 cartas de Deus egípcio que ele precisa para reaver as suas memórias, né, como o Faraó, né, ele precisa dessas 3 cartas aqui. Ele é o único duelista que manipula os 3 deuses egípcios em campo. Então vamos agora passar para os Magic Cards, pessoal. Olha só, temos aqui várias cartas mágicas também, um grande volume aí de cartas mágicas utilizadas pelo Faraó. Dentre elas nós temos o famoso Chifre do Unicórnio, uma carta clássica que todo mundo conhece aí do Yu-Gi-Oh! Foi utilizada várias vezes, especialmente na saga do Reino dos Duelistas, tá? Temos aqui agora também uma outra carta aqui, né, de Fusion Wave Motion, né, utilizado pelo Faraó ali em vários duelos ali, especialmente um duelo bem marcante na vitória dele contra o Leão Wilson, né? Ele usa essa carta aqui combinado com o Mago Negro para desferir diversos ataques e derrotar o Leão Wilson graças a esta carta aqui, tá? Bem legal, a carta mágica aí do Faraó. Próxima carta aqui é a carta de Santidade, ela dispersa comentários, especialmente porque uma carta foi utilizada exaustivamente pelo Faraó e por outros duelistas também na série e em filmes também, apesar que infelizmente nas séries e nos filmes elas têm um efeito bem interessante, mas na realidade ela não tem um efeito tão bom assim, tá? Então, tá aqui uma carta de Santidade utilizada pelo Faraó. Temos aqui também Ancient Rulers, né? Uma carta, as regras antigas, né? Uma carta utilizada pelo Faraó no filme, né? Das dimensões ali, quando ele duela junto com o Jaden e o Yuzi Fudo, ele acaba jogando juntos contra o Paradox, então ele ativa essa carta aqui para poder invocar o Mago Negro com facilidade na mão dele, tá? Então tá aqui as regras antigas. Temos aqui o emblema do Dragon Destroyer, do Destruidor de Dragão, é uma carta utilizada pelo Faraó contra a Vivian, e poder buscar ali o Buster Blade para a mão dele e poder fazer a fusão do Paladino contra ela, tá? Não foi utilizado uma única vez, mas é uma carta utilizada pelo Faraó contra a Vivian no KC Grand Prix. Uma carta aqui que é bem clássica do Bakura, né? O Change of Earth, né? Também foi utilizado pelo Faraó no duelo contra o Seto Kaiba ali nas finais da Batalha da Cidade, quando ele duela contra o Seto Kaiba mesmo ali. É o momento que o Yugi ativa essa carta aqui para tomar o controle de um dos monstros do Kaiba, tá?
Próxima carta aqui que nós temos é o Dark Magic Curtain, né, cortina de magia negra. É uma carta ali bem interessante, apesar que tem um efeito muito complicado, você pagar metade dos seus pontos de vida para invocar o Mago Negro, mas é uma carta aí clássica, utilizada muitas vezes pelo Faraó no anime, tá? Vamos para a próxima. Nós temos aqui Monster Reincarnation. Monster Reincarnation foi usado pelo Dimitri, né? O Dimitri utiliza essa carta contra o Jaden, né? Como eu comentei anteriormente, o Dimitri é um personagem de UGX que rouba o deck do Faraó de uma exposição e utiliza esse deck para enfrentar o Jaden Yuki, tá? Então, Monster Reincarnation. Temos aqui o Título de Cavaleiro, uma carta utilizada uma única vez, né, no duelo contra os 5 executivos. Quando o Yugi e o Joy estão duelando em dupla contra os 5 executivos, esse Título de Cavaleiro foi utilizado aí, uma carta bem interessante aí para chamar o Dark Magician Knight, tá, pessoal? Bem interessante, uma carta rara até, difícil de conseguir, e está aqui também compondo as cartas utilizadas pelo Faraó. Próxima carta é a carta de ritual Black Luster Ritual, carta responsável pela invocação do Soldado do Lustro Negro, tá? Utilizada uma única vez no duelo contra Mai Valentine, ali no Reino dos Duelistas, tá bom? Vamos continuar aqui, próximo card é o Soul Tracker, também utilizado pelo Faraó. No anime, né, foi utilizado, não lembro exatamente em qual duelo que foi utilizada essa carta, mas foi utilizada assim, Soul Tracker pelo Faraó no anime, tá? Temos Premature Boreal, também utilizado pelo Faraó, se eu não me engano foi no anime ou foi no filme Pirâmide de Luz, tá bom, pessoal? Premature Boreal, carta bem interessante aí, utilizada pelo Faraó. Temos aqui o Pote da Ganância, foi usado várias e várias vezes pelo Pharaoh-Aten, né, em diversas situações, duelos, combinando muitas das vezes combinando com o Atapão, que eu já mostrei para vocês, para poder invocar o Atapão logo em campo e puxar mais uma carta. Então, assim, bem interessante aqui. O Atapão e o Pote da Ganância já tiveram muitas combinações. Próxima, Caridade Graciosa, também uma carta utilizada pelo Faraó, carta bem interessante aí, tá aqui no deck também, para facilitar comprar cartas, né. Próximo card, Double Spell, também utilizado pelo Faraó. Agora eu não me lembro exatamente em que duelo que foi utilizado dentro do anime ou se foi no filme Pirâmide de Luz, tá, pessoal? Não me recordo exatamente, mas foi utilizado assim pelo Faraó, é o Double Spell, né? Próxima carta, nós temos aqui Mystical Space Typhon. Todo mundo já conhece essa carta, uma carta para destruir cartas, armadilhas e mágicas do oponente. Todo mundo já conhece, dispensa comentários. Temos aqui o livro das Artes Secretas, utilizado pelo Faraó no duelo contra o Joey, né? Se eu não me engano é contra o Joey Wheeler, né? Ele tem esse duelo que ele utiliza essa carta aqui no Reino dos Duelistas, tá bom? Livro das Ciências Ocultas, né? Se eu não me engano, ele também utiliza essa carta contra o Yugimoto lá no final da saga do Reino dos Duelistas. Não, desculpa, da saga clássica ali do Duel Monsters, tá? Temos aqui a Sequência Real, foi uma carta utilizada pelo Faraó contra o Leão Wilson, ali uma combinação com o Portador da Sequência Real e as cartas ali envolvendo as cartas do Cavaleiro da Rainha, Cavaleiro do Valete e Cavaleiro do Rei, tá? Foi uma vez jogada, né, nesse duelo contra o Leão Wilson e foi o suficiente ali para fazer as jogadas e vencer o Leão Wilson. Temos aqui a Magic Fórmula, também utilizada pelo Faraó ali. Ele utiliza algumas vezes para equipar a Maga Negra mesmo, né? Duelos que me lembra, essa ativação foi contra o Bakura, né? Numa posição duelando no dirigível da KC, né? Nas finais, ali nas semifinais ali da Cidade das Batalhas e tudo mais, tá? Vamos continuar aqui, próximo card é o Magos Unidos, é uma carta utilizada pelo Faraó contra o Yugimoto ali no duelo final, né, da série, que os dois têm um duelo ali, o duelo dos hits finais. Temos aqui o Magos Unidos utilizado pelo Faraó. Próxima carta, Magic Power. Magic Power foi utilizado pelo Faraó no filme Pirâmide de Luz, tá? Então tá ali também como cartas que compõem as jogadas do Faraó Aten. É uma carta utilizada, uma carta bem icônica aí do Yugi, de vários jogos ali, é as Espadas da Luz Reveladora, tá? Tá aqui as Espadas do Revelador, Charge of Revealing Light, muito legal, uma carta bem interessante utilizada pelo Faraó, e foi uma carta até icônica ali na vitória dele contra o Eliminador Panic, né? Que eles têm um duelo ali no Reino dos Duelistas, né? Uma carta bem interessante ali, que venceu ele e trouxe a vitória para o Faraó. Temos aqui a Lua Mística, também uma carta utilizada no Reino dos Duelistas contra o Mako Tsunami, né? Ela é responsável por Yugi ter usado o Gigante Soldado de Pedra para destruir ela e tudo mais, e gerar todos aqueles memes que acontece que o pessoal conhece aí do duelo do Yugi contra o Mako Tsunami, tá?
Próximo card, temos as 1000 facas, utilizado também pelo Yugi várias vezes aí também no anime. E é uma carta bem interessante aí, Thousand Knives, é uma carta bem legal, tá? Muito, muito bacana, uma carta que combina com o Mago Negro. Temos a Rebelião, a carta Rebelião foi uma carta utilizada pelo Faraó Aten contra o Yugimoto, tá? No último duelo ali da série e tudo mais, ele utiliza essa carta aqui também, carta Rebelião, tá? Bem interessante esse card, né? Próximo, temos aqui a Defusion, né? Carta responsável também por muitas das jogadas bem interessantes que o Faraó fez ali ao longo do anime e tudo mais. É uma carta interessante para desfundir monstros e tudo mais. Bem legal, tá? Então tá aqui, faz parte das cartas utilizadas pelo Faraó. Temos aqui o Controle Cerebral, também uma carta bem interessante, muita gente se lembra dela de ter sido usado muito pelo Yugi ali na saga do Reino dos Duelistas, né? Depois, quando vem a saga da Batalha da Cidade, eles só utilizam uma única vez, se eu não me engano, é Control Seeker, né? É um duelista que tá usando ali um deck de Exódio e tudo mais, e só utiliza o Controle Cerebral mais dessa vez. Depois acho que o Yugi não joga mais essa carta, não vejo mais ser utilizada ao longo do anime. Temos aqui a Terra em Chama, ou Burning Land, né? É uma carta bem interessante aí, e foi utilizada, se eu não me engano, acho que uma única vez pelo Faraó, um duelo contra o Evil Underwood, logo no início da saga do Reino dos Duelistas. Eles têm um duelo onde o Evil Underwood tenta invocar a Mariposa Suprema e o Yugi acaba destruindo a floresta utilizando a carta da Terra em Chamas, né? Uma carta muito importante ali para a vitória dele contra o Evil Underwood, tá? Carta bem interessante, uma carta com efeito ali meio complicado, né, para os dois jogadores, né? Tem que tomar muito cuidado para ativar essa carta, que essa carta pode se tornar também o seu próprio pesadelo em campo, né? Vamos continuar aqui. Próxima carta aqui é o Traiçoeiro Feitiço 4, né? É uma carta que você pode utilizar ali com o Enganador, né? Que eu mostrei para vocês, que é o The Trick, né? A carta foi utilizada isso uma única vez, essa carta, para combinar com o Traiçoeiro ali, que é uma carta que o Yugi utiliza contra o Yugimoto, né? O Faraó utiliza contra o Yugimoto ali no duelo dos ritos finais, no finalzinho da saga clássica, tá? Temos aqui o Crepúsculo das 5 Estrelas, é uma carta que combina ali com os Caribous, né? Foi utilizado contra o Rafael, né? Na saga dos Orixalcos, uma carta bem interessante aí também, combina com os Caribous, né? Olha só, um artwork bem legal, né? Mostra os Caribous aqui também, umas estrelas. Então, carta clássica aí utilizada pelo Faraó Aten. Mais um card icônico, né, que as caixas místicas, né, utilizado pelo Yugi em diversas batalhas, né, especialmente ali ele utiliza também contra o Pegasus na final do Reino dos Duelistas, né. Então tá aqui as caixas místicas, uma carta bem interessante que ele sempre combinava com o Mago Negro, né, muito usada na saga do Reino dos Duelistas, tá? Temos essa outra carta aqui também, que é uma carta para destruir monstros do tipo demônio, né? Essa carta foi utilizada, se não me engano, uma única vez e rapidamente pelo Yugi em um duelo contra o Bakura, tá bom, pessoal? Então foi usada uma única vez, uma carta que até passa meio que despercebida, mas foi utilizada pelo Faraó. Temos as provisões de emergência, também utilizada algumas vezes pelo Faraó, até para recuperar pontos de vida e tudo mais. Uma carta bem interessante, provisões de emergência, tá? Vamos continuar aqui para o próximo card. Aqui nós temos o Dark Magician Attack, né, que é um ataque magia negra, né, uma carta clássica utilizada pelo Yugi várias vezes para destruir as armadilhas e cartas mágicas do oponente. Dark Magic Attack, muito interessante. Carta que combina com o Mago Negro. Temos aqui o Fiend Sanctuary, é uma carta ali que o Yugi utiliza contra o Merrick na final do Reino dos... no final da Batalha da Cidade, né? Ele até combina de uma forma meio estranha com a carta Multiply, né? Carta da multiplicação, que é uma carta que na realidade ela só funciona com Caribous, mas ali ele acaba utilizando ali ela também de uma forma errônea, né? O anime infelizmente errou em vários pontos, né? Mas aqui ele acabou fazendo essa jogada, mas que não seria uma jogada adequada, né? Então tá aqui o Fiend Sanctuary, né? Utilizado tanto pelo Yugi quanto pelo Sato Kaiba também. Essa carta que tecnicamente é uma carta do Kaiba que ele entrega ao Yugi para poder vencer o Merrick ali na final da Batalha da Cidade, né? Temos aqui o Véu do Mago Negro, que é uma carta utilizada pelo holograma ali do Faraó, que o Sato Kaiba está duelando com ele ali no filme Dark Dimension e tudo mais. O Véu do Mago Negro é ativado pelo esse holograma do Mago Negro, do Faraó, tá? Então bem interessante aí, uma carta nova aí, utilizada no filme Dark Dimension, né? Temos a Dedicação da Luz e das Trevas, que é uma carta ali utilizada pelo
Faraó Aten, não, pelo Faraó Aten não, desculpa, foi usado pelo Dimitri, né? O Dimitri é aquele duelista lá que roubou o deck do Faraó da exposição e utilizou contra o Jaden Ewok, então ele acaba utilizando essa carta também, é uma carta que estava no deck do Faraó que foi roubado, tá? Então, subentende-se que é uma carta do Faraó também. Então vamos lá, temos aqui o Berserk Soul, que é uma carta utilizada pelo Faraó no duelo contra o Evil Underwood ali, que eu falei com vocês que ele desfere de uma sequência de ataques, né, para cima do Evil Underwood ali, até que ele para, né, de atacar, mas isso tudo se torna um duelo que acontece na saga do reino, não, na saga dos Orixalcos, tá? Na saga dos Orixalcos. Bem interessante essa carta, um quick play. Próximo card nós temos aqui o Ritual de Magia Negra, é uma carta responsável por invocar o Mago Negro do Caos. Foi utilizado uma única vez ali no Reino dos Duelistas na final contra o Maximilian Pegasus, né? Ele utiliza ali para poder invocar o Mago do Caos e vencer o duelo. Próxima carta nós temos o Dark Hole, né? Uma carta que dispensa comentários, aí todo mundo que conhece aí o Yu-Gi-Oh! já conhece essa carta, mesmo que seja em jogos, seja no TCG, seja em jogos de videogame, tá? Então o Dark Hole está aqui como uma carta utilizada pelo Faraó. Próxima carta nós temos o Magical Dimension, né? Que é uma carta muito legal, considero uma carta muito interessante, muito forte do deck, porque é um Quick Play, né? É uma carta mágica Quick Play, e ela foi utilizada várias vezes aí também pelo Yugi ali em duelos da série, tá bom? Vamos continuar aqui. Próximo card nós temos o Recuperação de Monstro, uma carta interessante que foi utilizada uma única vez ali no Reino dos Duelistas, tá pessoal? Uma carta clássica, uma carta bem antiga aí que o Faraó Aten utiliza aí na saga do Reino dos Duelistas, tá bom? Vamos continuar aqui. Próximo card nós temos a lenda, o Coração dos Corações Lendários, né? Que é uma carta ali que o Yugi utiliza contra o Darts, né? Na final da saga dos Orixalcos, tá? Então, carta, uma artwork interessante que mostra até os 3 dragões lendários ali, utilizado pelo Faraó contra o Darts. Temos Makio, as Brumas Mágicas de Makio, né? Foi utilizado também pelo Faraó ali na saga do Reino dos Duelistas, né? Bem interessante essa carta, a carta que combina com o Summon Skull, ou popularmente conhecido como Rei Caveira, né? Vamos continuar aqui. O próximo nós temos aqui a Multiply, né? A multiplicação, carta para combar mesmo com os Caribous, né? Foi uma carta utilizada em momentos decisivos de duelos do Faraó contra inimigos como o Seto Kaiba, né? Quando ele utiliza o Supremo Dragão Branco pela primeira vez, ou mesmo um duelo contra a restrição de 1000 olhos, né, que o Yugi multiplica os Caribous. A última vez que essa carta foi utilizada foi de uma forma errônea. Ela usa o token, né, do Fiend Sanctuary, né? Ele acaba utilizando essa Multiply para multiplicar aquele token para poder invocar um dos deuses egípcios ali, né, fazer 3 tokens e invocá-lo. Então, achei de forma errônea, né, o funcionamento ali nessa situação do duelo contra o Merrick, tá? Vamos lá, temos aqui uma carta clássica muito utilizada também pelo Yugi, que é a polimerização, pessoal. Polimerização é uma carta clássica aqui, especialmente com a sua artwork original ali do anime, né? Bem interessante aí, foi utilizado pelo Faraó para fazer fusões clássicas que obtiveram várias vitórias aí para ele também, né? Obtiveram várias vitórias. Então tá aqui a polimerização, carta bem interessante utilizada pelo Faraó na série. Temos aqui a Pedra da Magia. A Pedra da Magia foi utilizada pelo Faraó no filme Pirâmide de Luz. Utilizado para invocar o Mago Negro, né? Então tá aqui, ó, a Pedra da Magia, carta bem interessante, utilizada pelo Yugi no filme Pirâmide de Luz. Vamos lá, temos aqui a Soul Release, né? Libertação de Almas, uma carta que é usada uma única vez, na verdade nem chegou a ser utilizada, porque o Yugi, na hora o Faraó ficou de comprar essa carta, ele acaba desistindo ali e não usa essa carta aqui, tá? Libertação de Almas. Foi utilizado no duelo contra a Rebeca, tá, pessoal? Utilizado no duelo contra a Rebeca. Então tá aqui, vamos continuar. Próximo, temos aqui a The Spell, né? The Spell aqui é uma carta clássica, que todo mundo já conhece, usada para destruir Magic Cards, né? Cartas mágicas do oponente, né? Muito famosa aí, muitos duelistas também já utilizaram dessa carta. Temos o Olho do Timaeus, uma carta clássica aí da saga dos Orixalcos, né? O Yugi ficou com essa carta ali, né? Tanto o Joey consegue a garra de Hermos, né? O Seto Kaiba com Critias, né? E o Yugi, né? No caso o Faraó ficou com o Olho de Timaeus, tá? É uma carta utilizada ali para fazer as fusões ali da série do Lac de Orixalcos. Temos o Card Destruction, uma carta muito poderosa, uma carta muito lendária aí também do Yu-Gi-Oh, né? Foi utilizada aí pelo Faraó algumas vezes.
para poder renovar as cartas da mão e poder descartar cartas também, tanto vale para ele quanto para o oponente, né? Então, Card Destruction, para quem já conhece essa carta, é uma carta muito legal, infelizmente, uma carta banida aí dos TCGs. Temos aqui o Exchange, né? O Exchange é uma carta também utilizada pelo Faraó ali para poder trocar cartas da mão dele com a carta do oponente, né? Então, assim, bem interessante, foi utilizado algumas vezes pelo Yugi em momentos muito importantes em duelos, tá? E por fim, nós temos aqui o Monster Reborn, né? Uma carta muito usada pelo Yugi em vários duelos, né? Basicamente, quase todos os duelos acabou utilizando o Monstro que Renasce, né? Carta até responsável por muitas vitórias, né? Do Faraó e tudo mais. Uma carta clássica aí. Monstro que Renasce é a última carta mágica que eu tô trazendo aqui para vocês. Vamos seguir agora para a sequência e trazer agora as cartas armadilhas usadas pelo Faraó Aten na série e nos filmes, tá? Vamos começar aqui pela Ultimate Offrand, né? A Última Oferenda, uma carta clássica que todo mundo já conhece, uma carta muito utilizada em Starter Decks, né? Carta utilizada aí pelo Faraó. Próxima carta armadilha que nós temos aqui é a Luz da Intervenção, a carta utilizada uma única vez, tá? Pelo Faraó, foi no duelo contra o Seeker, né? O Seeker, para contextualizar vocês, é um dos Harry Hunters do Merrick, né? Ele utilizava cartas do Exódia, né? Ele tentava formar o Exódia, foi ele responsável por ter tomado o Dragão Negro do Joey Wheeler, e o Faraó vai lá e duela e toma o Dragão Negro de volta, né? E tudo mais. Aí tem toda essa situação aqui. Então a Luz da Intervenção é uma carta do Yugi, né? Faraó, no caso, né? Yami Yugi, né? Tornado de Pó, também utilizado nesse mesmo duelo contra o Seeker, tá? É um duelo assim que ele utiliza umas cartas por uma única vez, como assim a Luz da Intervenção, o Tornado de Pó também foi utilizado somente naquele duelo, né? Temos aqui o Zero Gravity, né? A Zero Gravity também é uma carta bem interessante, utilizado pelo Faraó, né? Na série clássica, né? Utilizado também uma única vez, né? Uma carta assim bem interessante. Temos aqui o Refletor Dimensional, utilizado pelo holograma do Faraó, quando o Seto Kaiba duela com ele no filme Dark Dimension, né? Temos aqui ó, o Refletor Dimensional, tá aqui ó, para você dar uma olhada. Uma carta bem interessante, foi utilizada pelo Faraó, mesmo que seja na sua versão holograma, né? Gerada pelo Seto Kaiba. Próxima carta é o Time Cell, é uma carta bem interessante, foi utilizada uma única vez e foi justamente naquele duelo contra o Harry Hunter Seeker, para impedir que ele compre cartas, né, e forme o Exódio na mão dele, tá bom? Então foi utilizado uma única vez também pelo Faraó, tá? Próximo carta é o Magic Jammer, também uma carta counter, né, bem interessante, e foi utilizado pelo Faraó, né? Não me lembro exatamente em que situação que foi utilizado o Magic Jammer, mas está ali listado como cartas utilizadas pelo Faraó, tá? Tem o Light Force Sword, né, foi utilizado pelo Faraó, que eu me lembro foi utilizado contra o duelista Seeker, né, o Harry Hunter, que eu havia comentado para vocês, que tenta de todas as formas montar o Exódia na mão dele, e o Faraó também utiliza essa carta aqui para poder remover uma das cartas da mão, né, e por 4 rodadas e tudo, estragando ali a possibilidade do Seeker montar o Exódia na mão dele. Próxima carta é uma carta bem clássica, utilizada várias vezes ali especialmente na saga do Rei dos Duelistas, né? São as cartolas mágicas, né? Bem interessante, uma carta bem clássica aí do Faraó, né? Ele utiliza essa carta algumas vezes ali nos duelos do Rei dos Duelistas, tá? Próximo card, temos o Olho Mágico da Verdade, foi utilizado uma única vez pelo Faraó, tá? Foi um duelo contra o Seto Kaiba, né, quando eles estão duelando na Torre do Pegasus, né, naquele duelo que o Kaiba joga pela primeira vez o Supremo Dragão Branco e tudo mais, o Yugi joga essa carta, mas joga por uma única vez. Essa carta não tem um efeito muito interessante, mas foi uma carta utilizada pelo Faraó, tá aqui nessa lista também, tá? Temos aqui a Cadeia de Destruição, uma carta utilizada pelo Faraó contra o Seeker, né, que é aquele duelista que tenta formar o Exódia de todo custo ali contra o Yugi ali no início da Batalha da Cidade. E tá aqui, ó, essa carta foi responsável por remover a cabeça do Exódia e assim estragando toda a estratégia do Seeker, fazendo com que ele perdesse o duelo, tá? Carta armadilha bem interessante. Vamos lá, próxima carta é a Renovação Negra, né? Uma carta bem interessante, usada pelo Faraó para combinar ali com o Mago Negro, né? Uma carta que foi usada até mesmo no Yu-Gi-Oh! GX, quando o Faraó Aten aparece em um duelo contra o Jaden Hook ali no final do Yu-Gi-Oh! GX, ali, eles têm um duelo final, e ele utiliza esse card aqui, é uma carta bem interessante que favorece a vitória do Faraó Aten, né? No duelo contra o Jaden, tá bom? Combinado junto com essa vitória do Faraó Aten versus Jaden Hook na final do anime do Yu-Gi-Oh! GX,
Nós temos aqui o Mystical Wrath Panel, também responsável por combar ali e resolver o duelo contra o Jaden Yuki, né? Uma carta assim, carta clássica. Essa carta aqui é uma carta até rara de conseguir, tá, pessoal? Mystical Wrath Panel tá aqui também para compor as armadilhas utilizadas pelo Faraó. Próxima carta, Instruções da Tribo, foi uma carta utilizada pelo Faraó no duelo na torre, né, quando tem Merrick, Joy, Kaiba e Aten, né, duelando os quatro, duelando para ver qual vai ser a ordem da final da Battle City, né, da final da cidade da batalha, os quatro listas finais, né, e tudo mais. O Yugi utiliza essa carta aqui, tá, para proteger o Joy, se eu não me engano. Além disso, também nos duelos dessa mesma batalha aí, de 4 duelistas se enfrentando simultaneamente ali, ele também utiliza Seven Tools of Bandage, né, 7 ferramentas do bandido, uma carta utilizada pelo Faraó neste duelo, tá? Temos aqui mais uma carta, Spellbinding Circle, uma carta sempre combinada com as cartolas e tudo mais. Eu vi várias vezes essa jogada acontecendo ali, especialmente na saga do Reino dos Duelistas, né, onde o Yugi usa muito essa armadilha aqui, tá, pessoal, para paralisar o ataque dos monstros, né, utilizado contra o Pegasus, entre outros adversários que ele enfrentou ali. O Spellbinding Circle é uma carta que foi utilizada muito ali, especialmente no Reino dos Duelistas. Continuando aqui, nós temos aqui o Dark Horizon, também utilizado ali pelo Faraó na série, né, uma carta armadilha ali, bem interessante ali, que envolve monstros mago, né, do tipo, né, de atributo Dark e tudo mais, né, então bem interessante essa carta. A próxima carta aqui também, Ilusão Negra, né, Ilusão Negra foi utilizada pelo Faraó Aten contra o Yugimoto, né, no duelo final ali do Yu-Gi-Oh! Da série clássica, né, o duelo do rito final de despedida do Faraó e tudo mais. A Ilusão Negra foi utilizada por ele para vencer o Yugimoto, ou na verdade tentar vencer o Yugimoto, né, porque o Yugimoto venceu na final. Então vamos lá, temos a Mirror Force, uma carta talvez a armadilha mais forte que o Yugi tenha, né, no deck dele, né, uma carta bem brutal mesmo. Mirror Force, uma carta clássica ali, utilizada em várias vezes da saga do Reino dos Duelistas, na Cidade da Batalha também, então uma carta bem legal. Mirror Force, uma carta clássica aí do Yugi, tá? Temos aqui o Shift, né, uma carta também utilizada pelo Faraó, né, utiliza no anime e também no anime do GX, né, com o duelo contra o Jaden Yuki, ele também utiliza a carta armadilha Shift, tá, pessoal? Bem interessante aqui para vocês. Próxima carta é a Corda da Vida, né, ou Soul Rope, né, uma carta bem interessante. Você vê ali que a arte é bem legal e tudo, o Faraó utiliza essa carta também uma vez só no anime, mas está aqui também contando como carta utilizada pelo Faraó Aten, né? Temos o Nutriente Z. O Nutriente Z foi uma carta utilizada pelo Faraó Aten no duelo contra o Noah, ali o duelo final do Noah no mundo virtual. Ele utiliza essa carta para poder aumentar os seus pontos de vida, porque o Yugi está numa desvantagem, está duelando com 100 pontos de vida contra o Noah, que tem nada mais nada menos que 10.000 pontos de vida, né? Então assim, fica até interessante. Um duelo muito complicado do Faraó ali, ele utiliza o Nutriente Z nessa ocasião. Temos o Collect Power, também utilizado pelo Faraó, né? Em duelos, se não me engano, ele utilizou isso contra o Rafael, né? O duelista Rafael, né? Na saga dos Orixalcos, se eu não me engano, posso estar enganado, tá? Mas foi utilizada essa armadilha Collect Power, né? Envolve cartas de equipamento. Próxima carta é uma carta de dano, né? Uma carta bem interessante aí do Yugi, uma carta de dano que é o Magic Cylinder. Todo mundo conhece, né? Os cilindros mágicos causam dano aí, um dano considerável aos pontos de vida do oponente. Uma carta bem interessante aí, uma carta forte também, considero ela e o Mirror Force das cartas armadilhas mais poderosas que o Faraó tem, tá? E temos aqui agora o Relay Soul, né, que é a última carta aqui que foi utilizada pelo Yugi contra o Darts ali na final do Lacre de Orixalcos e tudo mais, dessa saga do Lacre de Orixalcos, né? Ele utiliza essa carta aqui que tem um efeito muito interessante, né? E tá aí, né? Mais uma carta, a última carta armadilha. Tá aí mais uma carta aí do deck do Faraó, né? Uma carta clássica, né? Do deck dele, né? Então agora vamos passar agora para as últimas cartas aqui que eu vou mostrar para vocês, que são as cartas de fusão utilizadas pelo Faraó Aten na série, tá, pessoal? Vamos lá, vamos mostrar aqui as cartas de fusão. Vamos começar aqui com o Cavaleiro Coringa Arcano, né? Vou puxar aqui pro lado. Aqui, ó. Vamos lá. Cavaleiro Coringa Arcano, tá? Carta bem interessante.
utilizado pelo Faraó. Se eu não me engano, essa carta foi usada uma única vez e foi no duelo contra o Leon Wilson, né? Ali ele joga o Cortador da Sequência Real, Cavaleiro do Rei, né? Essas cartas com temáticas ali de cavaleiro, tá? Então tá aqui o Cavaleiro Coringa Arcano, é uma carta muito forte, é um monstro de fusão bem forte do Faraó, tá? Vamos continuar. A próxima carta aqui que nós temos aqui é o Darkfire Knight, é uma carta que é utilizada contra os 5 executivos, quando o Yugi e o Joijo duelam em dupla, né? Contra os 5 executivos, tanto que é uma fusão do Mago Negro e o Guerreiro da Espada Chama Dourada, tá? Darkfire Knight, né? Bem interessante. Vamos para a próxima carta aqui. Nós temos o Gaia, o Cavaleiro Matador de Dragões e tudo mais, The Dragon Champion, né? Uma carta bem clássica aí na fusão do Gaia com o Curse of Dragon, né? Bem legal, olha só, bem bacana, artwork clássica, né? Apareceu essa carta pela primeira vez num duelo contra o Evil Underwood, né? Quando ele invoca a mariposa, a grande mariposa e tudo mais, né? Então ele consegue utilizar essa carta aqui para poder vencer o duelo, tá? Logo lá no início da saga do Reino dos Duelistas, tá bom, pessoal? Temos aqui o Amulet Dragon, né? Que é uma fusão já, uma mistura com o Timaeus e o Mago Negro, e você consegue ver essa jogada acontecendo ali na saga dos Lacres de Chalcos, né, pessoal? Então, assim, uma carta bem interessante, uma carta bem legal, olha só. Amuleto Dragon, né? Juntamente com o Amuleto Dragon, nós também temos aqui a pequena Maga Negra do Cavaleiro Dragão, né? Também utilizada ali naquela saga do Lacre de Chalcos, né? Envolvendo o olho de Timaeus e tudo mais. É uma carta bem legal aí, ó. Olha só, bem bacana, né? Pequena Maga Negra. Tá aqui compondo as cartas do deck do Faraó, né? Especialmente essas duas cartas foram utilizadas ali na saga do Darts, né? Temos aqui o Dragon Master Knight, né? Uma fusão entre o Supremo Dragão Branco de Olhos Azuis e o Lustro Negro. Essa fusão aparece pela primeira vez no duelo contra os 5 executivos, logo depois que termina a saga do Reino dos Duelistas, né? Eles vão para o mundo virtual, onde eles têm que enfrentar os 5 executivos pela primeira vez, e eles vencem, né? Os 5 executivos aí naquele mundo virtual é o Kaiba e o Yugi jogando em dupla, né? E eles fazem essa fusão aqui, o Black Luster Soldier, né? Com o Supremo, né? O Supremo Dragão Branco de Olhos Azuis consegue fazer o Dragon Master Knight, que é o monstro mais poderoso, né? Do deck de fusão do Yugi aqui, tá? Vamos continuar aqui. Próxima carta aqui nós temos o Dark Paladin, né, o Paladino Negro, né, utilizado de forma muito importante no duelo decisivo contra o Seto Kaiba ali nas finais da Batalha da Cidade, para decidir qual que ia enfrentar o Merrick, qual dos dois enfrentaria. E o Yugi utiliza essa carta aqui, é uma carta decisiva para vencer o Seto Kaiba, tá? Muito legal aqui, né, um monstro muito poderoso ali, a fusão do Mago Negro e o Buster Blade. Próxima carta é o Chimera, né, do Mystical Beast, né, foi utilizado muitas vezes também pelo Yugi, né, para fazer a fusão, né, com Baphomet, com Gazela e Baphomet, para poder formar essa carta. Sempre que eu notei, ele sempre faz essa fusão no início do duelo e tudo mais, é um monstro de fusão interessante ali, um monstro icônico e clássico, né, que o Yugi utilizou muitas vezes na Cidade das Batalhas, tá bom? Próxima carta aqui, vamos puxar aqui, é o Timaeus, né, Tignite Destiny, né, que é uma carta utilizada na final ali contra o Darts, né, no finalzinho da saga dos Orichalcos, é o monstro responsável pela vitória do Faraó contra o Darts, tá? É uma fusão ali dos cavaleiros lendários Critias, Hermos e Timaeus, né, e forma essa fusão aqui que ele utiliza para vencer o Darts. Próxima carta que nós temos aqui, temos o Black Skull Dragon, né? Também uma carta utilizada pelo Faraó ali num duelo contra o Joey Wheeler, né? Para decidir qual dos dois iria vencer o Reino dos Duelistas e poder enfrentar o Pegasus na final, né? Então temos aqui Black Skull Dragon, uma carta utilizada pelo Faraó. Temos aqui uma carta bem difícil de conseguir também e que apareceu uma única vez, né? No anime, né? Apesar que aqui tá uma carta de fusão, mas lá ele tava como um monstro. Essa carta tá na mão do Faraó. Quando Pegasus duela pela primeira vez com o Faraó Aten, Pegasus usa o Enigma, o Olho do Milênio, para poder ver as cartas da mão do Yugi, e ele acaba vendo que ele tem o Zumbi Warrior, né? Na mão dele, o Guerreiro Zumbi tá na mão dele ali,
ele mostra pela primeira vez os poderes do Olho do Milênio, tá? Acho que, se eu não me engano, é naquele duelo que eles têm pela primeira vez ali, através do VHS, que ele rouba a alma do avô do Yugi, tá? Então tá aqui Zombie Warrior, uma carta clássica de fusão, bem rara. Quem jogou Forbidden Memories conhece essa carta aqui. Então é o último monstro de fusão aqui que tem nessa lista de cartas utilizadas pelo Faraó, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês o que eu tenho aqui. São tokens, né? São 5 tokens de Caribou que você pode utilizar ali com a carta Multiply, né? Então são as 5 Caribous aqui de tokens, tá bom, pessoal? Então esse daqui, pessoal, foi o deck do Faraó. É muita carta, realmente o vídeo vai ficar extenso, me desculpe, mas o vídeo ficou muito grande, né? Mas se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, se inscreve no canal. Agora eu vou estar trazendo aí uma continuidade para um torneio que nós vamos fazer com os decks de personagens. Foi o último deck que eu trazer aqui, mostrei carta por carta. Eu acho que é o deck mais completo que eu já vi até hoje na internet, né? Tô trazendo aqui para vocês, principalmente na internet brasileira. Não consigo saber na internet toda, né? Mas eu acredito que seja, ou talvez vai ser um dos únicos decks, vídeos que mostram todas as cartas utilizadas pelo Faraó, cartas originais, tá, pessoal? Então, assim, é de muito tempo que eu venho montando esse deck. É um dos decks que eu acho mais interessante, porque tem a nostalgia toda, que é o deck do protagonista, tá bom? Então, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, fica ligado. Se você não viu os outros vídeos do canal, tem muito vídeo mostrando deck de personagem, dá uma assistida lá, tem bastante coisa, muita coisa interessante, muito deck legal aí, e vamos trazer aí um torneio aí bacana aí pro pessoal que gosta desses decks clássicos, né? Vamos colocar agora à prova esses 16 decks de personagem, qual deles vai levar a melhor aí nesse pequeno torneio aí, os jogos de Ra, tá bom? Acompanhe aqui no canal, que logo logo vou trazer o sorteio dos personagens, pra gente poder começar a fazer esses duelos, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e tchau, tchau!